Olá, estamos iniciando a nossa quarta aula do curso sobre a Carta aos Hebreus. Até aqui nós vimos que, se o problema daquela igreja, que pensava em voltar às suas antigas práticas religiosas como um modo de resolver seus problemas quanto ao que fazer com os pecados cometidos após o batismo e a perseguição por causa da fé, o que eles precisavam era, na verdade, de uma compreensão correta sobre a pessoa de Jesus. E isso é o que o pregador desta carta-sermão tem feito até aqui. Ele tem demonstrado a superioridade do Filho sobre tudo que existe, incluindo aí profetas e anjos, como nós já vimos. Mas a argumentação não terminou. Nosso texto para o estudo de hoje será o capítulo 2 e a sequência do texto que nós vemos acompanhando, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Apenas esses 5 versículos compõem a passagem, o trecho, o texto para o estudo de hoje. Eu vou fazer uma leitura e você, por favor, acompanhe na sua Bíblia, conforme a versão que você tem. Na minha versão está escrito assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Esse é o texto que nós analisaremos na aula de hoje. Bom, diante de tudo que se falou acerca do Filho até agora, surge então uma questão. E qual é? Ora, se o Filho é tudo isso e nós somos seguidores dele, então por que ainda há tanto sofrimento? Vamos aumentar, então, essa pergunta? Por que há tanta perseguição ao povo do Filho? Tanta incompreensão, até mesmo por parte daqueles que se dizem cristãos, e também tanto mal dominando este mundo? Estas são perguntas interessantes, não só porque abordam o problema filosófico da existência do mal, mas porque têm a ver com a experiência diária de todos os seres humanos, com o que vemos a cada dia e em todos os lugares. Uma coisa importante a se dizer é que a carta aos Hebreus, ela varia constantemente no seu estilo literário. Como nós vimos na última aula, ela era ali uma admoestação. Então é isso mesmo. Ora ela é uma admoestação, ora ela vira uma exposição. Os versículos de 1 a 4 desse capítulo 2, como foi dito na última aula, são uma admoestação, palavra que significa advertência. Uma advertência para se tomar a palavra do Senhor a sério. Agora, aqui, a partir do versículo 5, nós vemos que houve uma mudança no texto. Nós passamos para uma exposição. E essa mudança vai do versículo 5 até o versículo 9. Então, dos versículos 5 ao 9, o autor ele vai usar de ambiguidade. Ambiguidade, o que será isso? Chegou a hora daquele famoso parêntese, e aí a gente vai entender alguma coisa que tem a ver com o entendimento do nosso texto. Ambiguidade é uma palavra que tem origem no latim, na língua latina, e significa sentido duplo. Sentido duplo. Algumas pessoas usam hoje em dia a palavra ambiguidade no sentido de incerteza, mas não é esse o caso.
Ambiguidade, quando é usada num argumento, traduz a ideia de sentido duplo. E o que significa isso? Bom, a função da ambiguidade dentro de um argumento é dar vários significados para a mesma mensagem. E aí, dessa forma, esse texto tanto vai falar do ser humano, do homem, e quando eu digo homem, é no sentido genérico, traduz a ideia de ser humano. Então o texto vai falar tanto de homem, do homem, quanto de Jesus. Ele fala do homem no plano de Deus, mas fala também de Jesus como sendo o único que realizou o plano de Deus. No versículo 5, o pregador diz que não foi aos anjos que o mundo vindouro ou o mundo celestial foi sujeito. Aqui ele está se referindo a um antigo ensino judaico, de que este mundo foi dividido e ele também foi entregue à administração dos anjos. De onde se tira essa ideia? Você deve se lembrar, então, da última aula, em que eu mostrei aquele livro conhecido como Septuaginta, que é o Antigo Testamento na língua grega. Na língua grega, uma versão especial. Muito bem. No capítulo 32, versículo 8, capítulo 32, versículo 8, do livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, nós vemos lá escrito o seguinte nas traduções que nós temos, que é a tradução do hebraico, que é o original. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Aí a gente lê naquela Septuaginta a seguinte versão: quando o Altíssimo dividiu as nações, quando separou os filhos de Adão, estabeleceu os limites das nações de acordo com o número dos anjos de Deus. Sentiram a diferença? Um tem a ver com filhos de Israel, e na versão dos 70 ou Septuaginta está escrito anjos de Deus. Então, houve uma separação, uma divisão de autoridade entre as nações, e isso foi entregue aos anjos. Um antigo ensino judaico. Mas se isso foi assim, é porque o homem, o ser humano, ele perdeu essa posição. Posição essa que está lá em Gênesis, capítulo 1, 26 a 30. E diz que Deus deu ao ser humano autoridade sobre todas as coisas. Então, o homem, o ser humano, ele possuía esta autoridade. O pecado tirou do ser humano aquilo que Deus havia colocado em suas mãos, ou seja, domínio sobre todas as coisas nesse mundo. Mas não foi assim com Jesus, que tinha domínio sobre tudo enquanto ele esteve aqui. Dessa forma, nós vemos que Deus tinha grandes propósitos para a sua criatura humana neste mundo, e não para os anjos. Bom, se os anjos passaram a ter este privilégio, isso ficou por conta do pecado do homem, e não de algum tipo de mudança que tenha ocorrido em Deus, uma mudança de relacionamento em Deus, mudança de ideia em Deus. Mas o autor da carta aqui aos Hebreus, ele não está falando, como nós vimos aqui no versículo 5, ele não está falando deste mundo em que nós vivemos, mas do mundo vindouro. E aí vem o questionamento. Que mundo é esse, o vindouro? Muito bem, trata-se do mundo onde o Filho se encontra hoje. O mundo da imediata presença de Deus. O que é que eu quero dizer com imediata? É um mundo em que você não precisa de um meio para ter alcance a Deus. Quando não há meio, é imediato. Então é isso, é esse mundo. Um mundo que ainda não desfrutamos completamente. Apesar de já termos alguns dos seus privilégios aqui mesmo nesta vida. É mesmo? Sim. Veja, existem alguns elementos que nós já desfrutamos aqui neste mundo, nesta vida, e que são do mundo vindouro. Você vai encontrar isso daí, essa revelação, no livro ou na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículos 22 e 23. E quais são esses elementos?
que a gente já possui. Que privilégios são esses? Bom, o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, também conhecido como o fruto do Espírito. Bom, esse é o mundo que não será abalado. Sim, eu sei, eu venho falando isso aí frequentemente. Isso é só para, digamos assim, provocar você. Nós teremos uma aula em que vai falar sobre a doutrina do abalo. Mas, por enquanto, fique apenas com uma referência bíblica, para você ter uma ideia, que isso aqui não é algo só do Novo Testamento, não é coisa do autor de Hebreus. O Antigo Testamento tem várias passagens que falam sobre isso. Eu destaquei aqui, para a aula de hoje, o Salmo 96, versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Mais adiante, obviamente, a gente vai explicar tudo isso. Para argumentar sobre todas essas coisas que vêm sendo faladas até aqui, o autor de Hebreus, ele se utiliza de um texto do Antigo Testamento. E que texto é esse? Ele está citando aqui. É o Salmo, capítulo 8, versículos de 4 a 6. Salmo, capítulo 8, versículos de 4 a 6. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Do que esse salmo fala, para o autor de Hebreus citar essa passagem inteirinha aqui? Bom, já se falou muito sobre esta passagem. A gente sabe, pela história mais recente, que até mesmo um astronauta americano, aliás, um presbiteriano, o Edwin Buzz Aldrin, ele citou esse texto quando estava voltando para a Terra da missão Apollo 11, aquela que colocou pela primeira vez o homem na Lua. O Salmo fala das grandezas de Deus, das obras de sua mão e da dignidade do homem. O Salmo, ele celebra a exaltada posição dos seres humanos na ordem criada. Melhor ainda, o Salmo está dizendo que Deus não desistiu do homem, que mantém seu plano para esta criatura. Como? Como é que ele faz isso? Bom, ele começa respondendo uma pergunta muito simples. Que é o homem? O versículo 6 traz duas palavras interessantes. Versículo 6 aqui agora de Hebreus, citando o texto lá do Salmo capítulo 8. Versículo 6, ele vai falar de duas palavras interessantes. A primeira é lembrar, e a segunda, visitar. Lembrar é uma importante função divina e é muito mais do que apenas trazer alguma coisa à mente. Não. Dizer que Deus lembra traz um sentido de compromisso da parte de Deus em relação a fazer alguma coisa por alguém, devido à aliança que Deus tem com essa pessoa. Percebeu isso? Eu vou te dar um exemplo. Está ali em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Ao tempo em que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Está falando aqui da destruição de Sodoma e Gomorra e, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, ele salva o sobrinho de Abraão, Ló, que pede a Deus que tivesse misericórdia de Ló. Uma outra passagem que vai falar sobre lembrar, também no Antigo Testamento, está no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Este texto aqui faz menção ao sofrimento do povo hebreu lá no cativeiro do Egito. E aí é onde que, a partir desse texto aqui, a gente observa que há toda uma movimentação, toda uma dinâmica para a libertação do povo hebreu lá do Egito. Tudo porque Deus lembrou, no sentido do compromisso que ele tinha com aquele povo devido à aliança com eles.
Bom, este é o significado de lembrar com relação a Deus. Agora, visitar diz respeito a cuidar. Isso mesmo, cuidar, ou seja, vir em ajuda de alguém. Vou te dar um exemplo aqui. Gênesis capítulo 50, versículo 24, nós lemos o seguinte: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqui é o final do último capítulo, ali, o finalzinho do livro de Gênesis, onde José fala aos seus irmãos que ele poderia morrer, estaria morrendo, mas Deus iria cuidar, Deus iria ajudar aqueles que estavam ali. A partir do quê? Da palavra visitar. Uma outra passagem que me vem à mente e é muito importante, agora no Novo Testamento, encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, cuidar, ajudar. Quem? Os órfãos e as viúvas. Sentido aqui de visitar. Então, o que é o homem para merecer isso aí? Tudo isso. Versículo 7, em Hebreus, agora, capítulo 2, versículo 7, é um pouco mais complicado porque entra a tal da ambiguidade, que eu falei para você no começo da aula, o sentido duplo, mas não tem nada de mistério. Veja, as versões que nós possuímos são do original em hebraico, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, as versões que nós possuímos, de um modo geral, elas vêm do hebraico em relação ao Antigo Testamento. Por isso, o Salmo 8, nós lemos a expressão nas nossas Bíblias: pouco abaixo de Deus o fizeste. Mas o autor de Hebreus, como nós falamos na última aula, ele usa o mesmo salmo, só que em uma tradução do grego. Aquela que eu mostrei para você na aula passada, certo? Muito bem. Então, na tradução dele, nós temos assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Na nossa está por um pouco menor que Deus, lá no Salmo. Só que ele aqui, na carta aos Hebreus, fala anjos em vez de Deus. O Salmo, lá no Antigo Testamento, nas versões que nós temos, está falando do homem, da humanidade, dos seres humanos. E diz que eles foram criados um pouco inferiores. No sentido do quê? De que eles não estão distantes de Deus. Deus não está longe da sua criação. Então foi um pouco menor no sentido de distante de Deus. Mas se a gente for para aquela versão em grego, lá do Antigo Testamento, a gente vai ver anjos. E aí a gente vai entender de um outro modo. A distância é pequena que separa os seres humanos dos seres celestes. Por isso, os humanos são pouco menores do que eles. Mas o texto em Hebreus fala sobre Jesus, não fala de seres humanos. Porque ele foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos. Qual é a diferença? Bom, aqui ele está fazendo uma ambiguidade. Ele está falando tanto dos seres humanos quanto de Jesus. A diferença é que o homem está sujeito aos anjos. É menor. Por quê? Porque é inferior a eles. E isso não muda. Nós somos inferiores aos anjos em muitas coisas. É da nossa natureza nós sermos inferiores a eles. Agora, em relação a Jesus, ele só se tornou por um pouco de tempo inferior aos anjos, por causa da sua encarnação, em especial do seu sofrimento, da sua morte. Anjos não morrem, anjos não sofrem. Então, nesse sentido, Jesus ele foi por um pouco inferior aos anjos. Uma outra diferença é que no Salmo
ser inferior aos anjos é uma dignidade. Para quem? Para os seres humanos. Percebam, o Salmo está dizendo que os seres humanos foram feitos pouco abaixo dos anjos. Então estão próximos dos anjos. Estar próximo de um anjo é uma grande dignidade. E aí o próprio Salmo ele vai fazer um paralelo com ser coroado com glória e honra. Só que aqui na passagem em Hebreus, quando se aplica a Jesus, Jesus ser inferior aos anjos não é uma dignidade, é uma humilhação. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo, inclusive de quem? Dos anjos. No versículo 8, capítulo 2 de Hebreus, a ambiguidade, esse sentido duplo, ele continua, pois tanto serve para o homem, o ser humano, para a humanidade, quanto para Jesus. Por causa do seu pecado, a humanidade não tem todas as coisas sujeitas a ela nesse mundo. O homem, ele faz muitas coisas, mas ele não consegue dominar. É isso que significa as coisas estarem sujeitas a ele. Ele não tem domínio sobre tudo, e não tem mesmo. Muitas coisas importantes e interessantes o ser humano faz, mas ele não domina tudo. Ele não domina, por exemplo, as forças do mundo natural. Um vírus consegue parar tudo, é ou não é? A humanidade não domina seus problemas de relacionamento uns com os outros. Daí as inimizades, os levantes, as rebeliões, as guerras. E o ser humano não tem domínio nem mesmo sobre a sua própria natureza, o que envolve vontade, desejo, pensamentos, na maioria do tempo inclinados para o mal. Por outro lado, como este mundo será abalado e os inimigos de Jesus ainda não estão todos sob os seus pés, nós não vemos o quê? Agora, todas as coisas sujeitas a ele. Percebe que o texto agora está se referindo a ele. O que não vemos são as coisas agora sujeitas a ele. Mas nós podemos ver quem? Jesus. O versículo 9, que é o último da nossa passagem, vai destacar o nome de Jesus. Aqui é muito interessante, porque é a primeira das 8 vezes que o nome Jesus surge na carta. E nesse versículo fica bem clara a divisão entre ser feito menor do que os anjos e ser coroado de glória e honra. Essas duas afirmações são divididas pelo nome de Jesus. Veja bem ali. É como se fosse uma gangorra. Tem aquele elemento central na gangorra e os dois lados. Então nós temos aqui, no versículo 9, tendo sido feito menor que os anjos. Aí o elemento central, Jesus. E aí o outro lado, por causa do sofrimento da morte. Ele foi coroado de glória e de honra. Essas duas afirmações estão aqui divididas pelo nome do Senhor, e isso mostra 2 das 3 fases do seu ministério de salvação: seu sofrimento e morte e a sua exaltação. Ficou faltando o quê? A encarnação. Mas aqui ele só coloca essas 2 fases. Então aqui nós temos também a causa e o motivo da morte de Jesus. Qual foi a causa? A graça de Deus. E qual foi o motivo? Morrer por todos. Isso nos diz que a morte de Jesus não poderia ter sido mais nobre, porque trouxe glorificação para ele e benefício para nós. Mas aí eu já estou entrando no versículo 10, que é coisa para a próxima aula. Desse texto aqui nós podemos tirar algumas reflexões. Os versículos de 5 a 9 nos dizem que o projeto de Deus para o homem não foi abandonado por causa do pecado. Ao contrário, ele foi completamente realizado na pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos desfrutar de seus benefícios. Jesus, ele já reina, mas não completamente. E seu povo já desfruta das bênçãos de seu governo, mas não totalmente. Saber que Jesus já reina, ainda que não completamente, e que nós
Por causa disso, já desfrutamos de bênçãos, ainda que não totalmente. Faz com que nós tenhamos novas perspectivas, novas visões, novos entendimentos da vida. Veja, você já parou para observar que a forma como nós definimos um problema sempre determina a natureza da solução deste problema? Por exemplo, o mundo, de um modo geral, quando vê os problemas da vida, diz que eles existem por causa do quê? Por causa da ignorância das pessoas, está faltando educação, política, mais envolvimento social e daí por diante. Porque a sociedade ainda não se desenvolveu o suficiente. Por isso querem dizer que falta valores humanos como tolerância, empatia, ou então por causa da pobreza econômica e daí por diante. Se estes são os problemas, se for só isso, então nós podemos resolver tudo dando educação técnica, consciência de cidadania, treinamento em virtudes, tratamento médico, psicológico, comida, e aí todos os problemas estarão resolvidos, não é isso? O problema é que nós já fazemos tudo isso, já utilizamos essas soluções. E por que a vida continua cheia, a vida continua impregnada com os mesmos velhos problemas que não são resolvidos? Por quê? Porque o problema da humanidade é muito mais profundo. Porque, na verdade, a humanidade perdeu foi o privilégio de se relacionar com Deus, por estar escravizada ao pecado e debaixo da maldição da morte. Olha, eu quero fazer duas perguntas aqui em meio a essas reflexões. A primeira é: como é que nós olhamos para Jesus? Está tudo relacionado. Como é que nós olhamos para Jesus? Como um grande mestre? Um grande líder religioso, um profeta, um operador de milagres? Olha, o que a humanidade precisa é de um Salvador para tomar a maldição do pecado e romper o poder do pecado que gera morte em todos os sentidos. Morte não é só física, não. Existe a morte de grandes amizades, a morte de casamentos, a morte de famílias, a morte de sociedades, a morte de grandes e tremendas visões. Por que tudo isso morre? Cristo é a resposta. Mas o problema deste mundo continua evidente. Jesus virá outra vez com poder e glória e consumará o seu reino. Sabe para quê? Para triunfar sobre todos os seus inimigos. E quem são os inimigos? O pecado, a morte, o diabo e esse modo mundo de se viver. Esse modo mundo é um problema. Todos serão colocados debaixo de seus pés, serão derrotados. E isso dará caminho para a nova criação em santidade e luz. A segunda pergunta: para quem nós olhamos hoje? Você poderia me dizer quem tem chamado a tua atenção? Jesus ou qualquer outro? Olha, nós não devemos nos assustar com o mundo que vemos hoje. Tudo isso aqui vai ser abalado na vinda do Senhor, mas também não devemos duvidar do Senhor, porque não estamos vendo as coisas acontecerem como nós gostaríamos. E geralmente é isso que acontece. Como aconteceu lá naquela congregação em Hebreus, não estavam vendo as coisas como eles queriam. E aí se bandearam, se distanciaram do Filho, que é Jesus. Se as coisas não estão boas, não estão de acordo com nossas expectativas, isso aí não é motivo para nós abandonarmos o Senhor. Nós devemos olhar, sim, para Jesus, não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé e confiar que Ele nos ama com um amor inimaginável e que nunca nos abandonou, ainda que tenhamos falhado com Ele no seu projeto maior. Isso tudo levanta uma questão de vida ou morte. A qual época eu pertenço? É claro que isso não significa ser alienado das coisas, separado, numa comunidade fechada às outras pessoas. Não, nada disso.
A pergunta tem a ver com entender em qual época eu tenho colocado minhas esperanças, os meus sonhos, os meus tesouros, a minha salvação, os meus amores. Quem confiar nesse mundo? Quem depositar toda a sua esperança e todas as suas energias de que é aqui e que é daqui que vem a solução para os problemas da humanidade, que nos tornaremos finalmente perfeitos depois de uma graduada evolução? Quem agir assim sofrerá o mesmo destino deste mundo quando Cristo vier em glória. Porque esse mundo que agora nós vemos, ele vai passar. Mas o mundo vindouro, o mundo que está sujeito a Cristo, o mundo que agora nós não vemos, o mundo onde não haverá mais choro, dor, lágrima, tristeza, angústia, ódio e finalmente não haverá o pecado, é o mundo que haveremos de herdar. Aos olhos desse mundo, sim, é verdade, nós não vemos todas as coisas em sujeição a ele, como lemos ali no versículo 9. Mas os olhos da fé veem Jesus, coroado com glória e honra, reinando sobre a história que aponta para ele e conduz ao seu retorno quando, aí sim, todo olho verá. Esse mundo vindouro está no futuro para nós, mas ele já é real para Jesus. Jesus, abriu o caminho para nós. Por isso é que já podemos participar espiritualmente das bênçãos desse reino vindouro. É isso aí. Na próxima aula, depois de termos visto sobre a exaltação e glória do Filho Jesus, o pregador de Hebreus nos falará em seu sermão sobre nosso relacionamento com o Filho, o que nós somos dele, e também o propósito especial de Deus aos seus filhos. Bom, se você gostou desta aula e quer se inscrever no canal, já sabe, por favor, não se esqueça também de ativar as notificações no sininho para te informar quando for publicada a próxima aula. Tudo de bom a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.